Estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. 60 anos envolvidos com o futebol e uma carreira repleta de grandes momentos. Histórias não faltam para o nosso convidado de hoje, técnico de futebol Geninho, primeiro campeão brasileiro do século XXI, comandando o Atlético do Paraná no Campeonato Brasileiro de 2001. Grande Geninho, boa tarde, que prazer em te receber aqui no programa de Carrinho. Olá, boa tarde. Prazer muito grande falar com vocês do Rio Grande do Sul. Tenho um carinho muito grande pelas coisas do estado, onde eu joguei e trabalhei um bom período. É um prazer sempre muito grande participar da programação de vocês. Pois é, Geninho. Apesar de paulista, você tem uma ligação com o Rio Grande do Sul, que vem de quando você ainda jogava, não é? Muitos talvez não saibam que você era goleiro. Passou por Caxias, Novo Hamburgo e começou a treinar pelo Novo Hamburgo. Realmente eu tenho uma ligação muito grande com o Rio Grande do Sul. Como jogador, né? Eu fui para o Caxias e a partir daí acabei ficando um bom período pelo Rio Grande do Sul. Joguei no Caxias, fui até o Vitória, voltei para Caxias, mas aí voltei para jogar pelo Juventude, onde eu fiquei 2 anos, e depois acabei encerrando a minha carreira como jogador no Novo Hamburgo, onde eu tive um convite da diretoria para iniciar a carreira como treinador. Então tenho uma ligação muito grande como jogador e o Rio Grande do Sul me deu a oportunidade de começar como treinador. Que legal, e como técnico já são quase 40 anos na profissão, iniciou em 1984. Quais os grandes momentos que você lembra e que você destaca de todo esse período? Eu tive alguns grandes momentos, pelo menos avaliados por mim dentro dessa minha carreira de quase 40 anos de treinador, né? Eu tenho 50 e poucos de futebol, 20 de jogador e quase 40 realmente de treinador. E tive bons momentos, né? O momento mais destacado que eu tive dentro do futebol brasileiro foi a conquista do título brasileiro com o Atlético Paranaense. Foi talvez o grande momento meu aqui dentro do Brasil. Apesar de ter conquistado o título com o Corinthians, título com o Vasco, né? Título por outras equipes por onde eu passei, eu tive 6 acessos com equipes, evitei vários rebaixamentos, consegui fazer o Goiás terminar em 3º lugar num campeonato brasileiro, se classificando direto para a fase de grupos. Então eu tive alguns momentos que me fazem lembrar com carinho, né, essa minha trajetória dentro do futebol brasileiro. Mas o meu grande momento realmente foi o 2001 com o Atlético. Pois é, esse grande momento que você menciona, que é o título brasileiro de 2001, conquistado pelo Atlético do Paraná, sob o seu comando, hoje é muito fácil falar do Atlético, pois ele é um clube consolidado no cenário nacional. Mas o primeiro time de destaque, com futebol vistoso e atraente, que vence uma grande conquista para o clube, é o seu, aquele lá do primeiro ano do século XXI. Relembra esse momento e fala um pouquinho de como o Atlético já se preparava naquela época para ser o clube em termos de estrutura e gestão que é hoje. Aquele time já de 2001 iniciava uma trajetória que é o Atlético hoje. Um time que já tinha uma estrutura muito boa de trabalho, já tinha um CT com muito boa qualidade para qualquer profissional desenvolver o seu futebol. Já era um time que pensava grande, era um time muito bem organizado, muito bem dirigido e que realmente pensava atingir coisas grandes dentro do nosso futebol, né? Eu relembro muito bem daquele time com muito carinho, né? Porque foi realmente uma coisa diferente. Um time que não tinha uma grande estrela, um time que não vinha bem dentro do campeonato e de repente encaixou e fez um campeonato que surpreendeu muita gente
e acabou causando a surpresa maior, sendo campeão brasileiro, né? Ninguém apostaria no Atlético. E aquela final de 2001, ela teve equipes surpreendentes. O Atlético do Paraná enfrenta o São Caetano. Claro, São Caetano já não era mais uma surpresa, pois no ano passado ele já havia decidido o título brasileiro contra o Vasco, da Copa João Avelange. Mas era a sensação do futebol brasileiro. Aquela equipe do Jair Pisserni e mediu forças contra a equipe do Atlético, sua equipe, grande time, tinha o Atlético do Paraná. O ataque era o Kleber e o Alex Mineiro. Era um time que jogava muito bem, era muito legal as partidas da Arena da Baixada, grande momento. E Geninho, o que na sua opinião mudou no futebol nos últimos anos comparado ao que tínhamos, por exemplo, há 20 anos atrás? Eu acho que o futebol teve uma mudança radical, né? Nos últimos anos, principalmente de uns 10 anos para cá. Na minha opinião, eu acho que o futebol brasileiro abriu mão das suas principais características nos últimos 20 anos e a partir daí parou de ganhar título. O que o europeu detestava no brasileiro era o drible, era a jogada pelo lado, era o 1 contra 1, futebol de velocidade. E nós deixamos de fazer isso. Nós começamos a copiar coisa dos outros, copiar a marcação, copiar um futebol mais compacto, uma saída de bola mais trabalhada. Não sou contra a saída de bola trabalhada, não. Eu acho que ela é eficiente, mas ela se torna ineficiente quando fica aquela troca de bola zagueiro, zagueiro, goleiro, lateral, zagueiro. Você dá tempo do outro time se armar todo do lado de lá e às vezes até fazer uma pressão em cima da tua saída, muitas vezes tomando a tua bola e fazendo gols. Eu gosto mais de uma saída rápida. Aquele time de 2001 do Atlético, volto a falar dele, tinha uma transição rapidíssima. Talvez hoje a equipe que joga numa transição mais rápida que nós temos hoje no futebol brasileiro, e talvez por isso venha ganhando muita coisa, é o Palmeiras. O Palmeiras faz uma transição muito rápida. Quando é possível, sai jogando, mas sai jogando tentando fazer a transição rápida. Não tem vergonha de esticar uma bola, não tem vergonha de repente, um zagueiro tentar meter um atacante, o goleiro fazer uma ligação direta. Então a gente vê hoje muito gol de bola parada, muito gol de bola cruzada, porque todo mundo marca todo mundo volta e faz um ferrolho na frente da área, e aí a bola fica rodando e ninguém mais entra. Então hoje está um futebol muito diferente, muito diferente. Algumas equipes estão jogando algum futebol que dá gosto você sentar às vezes na frente da televisão e ver o jogo. Fluminense faz uma saída de bola, antes era uma saída de bola lenta, o Diniz se reciclou e hoje ele faz uma saída rápida. Hoje o time dele, ou o Fluminense, tem uma saída de bola, mas uma saída de bola com uma transição mais rápida, ele chega mais rápido no ataque. Por isso está sendo também elogiado como uma das grandes equipes do Brasil. Acho que nós mudamos. Na minha opinião, eu acho que nós fugimos muito das nossas características principais e isso facilita o europeu. Quando você começa a jogar que nem o europeu, eles são melhores que a gente. Perfeito, concordo muito contigo. Acho que o Palmeiras é a equipe que melhor sabe equilibrar aí o que é necessário para se vencer um jogo, objetividade, efetividade, com as técnicas modernas. O Palmeiras é uma equipe que não é uma equipe que joga feio, mas é uma equipe que joga em busca do que é o principal do futebol, o gol. E tem várias formas de se buscar o gol no futebol. Também concordo sobre o Fernando Diniz e assino embaixo, tanto que ele é um técnico que eu sempre fui muito crítico aqui no programa, ao jeito dele treinar, às suas metodologias, aos trabalhos ruins que ele fez nas equipes anteriores, mas agora é o primeiro trabalho que realmente a gente está vendo resultados, porque ele se tornou mais flexível, o Diniz. Não deixou de lado suas convicções, de sair jogando, de combinações, de envolver o adversário assim,
mas ele colocou mais velocidade e quando é preciso dar chutão, ele não está mais tão preso nas suas convicções. E o resultado está aí. O Fluminense hoje tem o melhor time do Brasil. Ele também deu aí a sorte barra felicidade de encontrar as peças certas para executar o seu jogo. E a coisa tá acontecendo, os resultados estão vindo e vamos ver como vai terminar lá na frente. Mas a tendência é que siga bem, pois o Fernando Diniz é de fato um treinador muito trabalhador e tá colocando a sua mão cada vez mais na equipe do Fluminense. E Janinho, como está o seu momento profissional? Conta para a gente. E você sente que existe no país um certo preconceito com a idade, somado a uma exagerada valorização de técnicos estrangeiros? Eu estou dando um tempo na minha carreira profissional. Meu último time foi o Vitória. Eu tive um problema no joelho, fiz uma cirurgia, as coisas acabaram não andando da maneira que eu esperava. Eu acabei tendo muita dificuldade de locomoção, acabei tendo que fazer uma outra cirurgia agora no início do ano. E estou me recuperando dessa cirurgia, foi uma prótese de joelho, não é uma cirurgia muito tranquila. E ainda estou tentando voltar ao meu normal e acompanhando futebol. Gosto demais do futebol, vejo futebol o dia todo. Sempre que posso converso com futebol, troco ideia com os amigos. E vamos ver o que vem pela frente. No momento, realmente, eu não penso em voltar de imediato, mesmo porque não tenho condição para isso no momento. Mas vamos ver o que o futuro reserva, né? Minha vida toda foi futebol, é um pouco difícil você ficar longe dele. Sem dúvida, e também, Geninho, não é porque você não está na beira do campo treinando que precisa estar longe do futebol. Existem diversas funções aí que é possível se ocupar sem ter que ter uma locomoção tão intensa como é o caso de quem está na beira do campo. Uma questão aí de daqui a pouco televisão, comentários, rádio, escrever sobre futebol ou trabalhar dentro de um clube de forma mais interna, nos bastidores, em um cargo de coordenação. São muitas ideias, muitos caminhos aí que você poderá seguir no futuro. Estamos aqui conversando com Geninho, técnico de futebol, o primeiro campeão brasileiro do século XXI. E Geninho, antes a gente falou aí de estrangeiros, lá no começo. E até te fiz um questionamento aí sobre técnicos estrangeiros, você se deteve mais a sua questão pessoal aí e do afastamento provisório que você teve. Mas, Geninho, como você observa a busca pela seleção por um técnico? Ela não fala em nomes, mas a demora no anúncio indica que estão esperando o Ancelotti. O que você acha sobre isso? Eu acho que não tenho nada contra o treinador estrangeiro, não. Eu acho que eu reclamo quando vem alguém de fora pior do que o que se tem aqui. Eu acho que nós temos bons profissionais aqui. Bons profissionais. Alguns profissionais que muita gente diz que são ultrapassados, eu acho que não. E acabaram sendo largados de lado por outras opções, por um modismo de só trazer gente de fora. Trazer gente de fora, eu acho que nós temos excelentes profissionais que pela sua experiência, pelo seu conhecimento poderiam ser aproveitados. Eu acho que nós temos jovens de muita qualidade que se tiverem um pouco mais de oportunidade para pegarem um pouco mais de experiência, realmente poderão trazer bastante resultado. Agora, eu acho que quando vem alguém de fora com conhecimento, ele vem ajudar. Ele vem, de repente, ensinar alguma coisa, um método de trabalho diferente, um treinamento diferente, uma postura diferente. Mas tem que vir gente boa, né? Às vezes estão trazendo alguns treinadores que você vai puxar o currículo, ele não tem nada. Só porque veio de fora, vale, né? Tem treinador que treinou time de segunda, terceira divisão e vem para cá treinar time de elite, né? Tem treinador que não ganhou nada no seu país e vem para cá e é badalado. Então, eu sou contra esses. Mas trazer gente boa,
E nem estão se falando no Ancelotti para a seleção que vem. O Ancelotti, na minha opinião, é um baita treinador, um dos melhores que nós temos, né? Então, se você fala em treinador desse nível, que venha, vai nos ajudar e muito, né? Não sou contra o estrangeiro, não. Eu sou contra aquele que vem com qualidade inferior ao que nós temos aqui. Penso da mesma forma. E Geninho, está gostando da qualidade dos clubes brasileiros? E quem são teus favoritos para o Brasileirão? Já tivemos aí 3 rodadas. Estamos entrando hoje na 4ª rodada. Como eu disse antes, eu não estou vendo muita qualidade no nosso futebol hoje, não. Algumas equipes estão apresentando bom futebol. Palmeiras está apresentando um bom futebol. Fluminense está apresentando um bom futebol. Botafogo está apresentando um bom futebol. O Flamengo caiu muito, está tentando voltar. Tá? O Grêmio caiu muito, está tentando voltar. O Inter caiu muito, está tentando voltar. Já foram maiores do que se apresentam hoje. Tá? Então, é muito difícil você apontar favorito dentro do Campeonato Brasileiro. Campeonato muito difícil, muito altos e baixos. De repente alguns saem muito bem e não chegam, de repente vem correndo um de trás. Nós tivemos aí exemplo do Fortaleza, que fez um primeiro turno horroroso, no segundo turno chegou na ponta, se classificando em Libertadores. Não gostaria muito de apontar um favorito não, porque de repente você erra, né? Você erra. Eu falei de alguns times que no momento estão apresentando um bom futebol. Isso não quer dizer que vão ser campeões. Bom, e dentro das partidas dos últimos anos, a gente vem tendo uma novidade que não é mais novidade, mas é algo que antigamente não existia, que é o VAR. E na sua opinião, o VAR tem mais ajudado ou atrapalhado? E você, Geninho, gosta do critério que os árbitros adotam para ele? Olha, eu acho que o VAR às vezes ajuda e às vezes atrapalha, né? Alguns lances que são claros, de repente não precisaria nem de VAR. Alguns que são mais ajustados, principalmente os impedimentos, ele tem tirado muita dúvida nesses lances, apesar que eu acho que alguns são exagerados, né? Você marcar um impedimento por causa de um pé, por causa de um joelho, por causa de um ombro. Acho que as coisas teriam que ser um pouquinho mais claras, né? Para que fosse impedimento. Eu acho que um pé só à frente de um jogador não deveria invalidar um gol. Mas tem alguns lances que ele ajuda. E alguns outros ele atrapalha, porque ele toma algumas decisões que nem sempre são de concordância de todo mundo. Até agora a orientação neste Campeonato Brasileiro é que em lances que a discussão seja milímetros, que eles estejam na mesma linha, é que se favoreça o gol, o lance. Já é um avanço, mas poderia ser maior ainda este avanço. Acho um crime também se anular um gol por causa de um pé. Enfim. E Geninho, você nunca teve a oportunidade de treinar aqui no Sul, Grêmio ou Internacional? Não, eu tive sim. Eu tive a oportunidade de treinar tanto o Inter como o Grêmio. E pelo mesmo motivo eu acabei não treinando nenhum e nem outro. Eu tive um convite na época feito pelo Giovanni Luigi, que era vice-presidente do Inter, para que eu fosse treinar o Internacional. Mas no momento eu estava fazendo uma final de campeonato com o Goiás. Nós estávamos partindo para os 2 jogos decisivos. E eu pedi ao Inter que aguardasse, né? Eu fazia esses 2 jogos que eu iria. Mas que eu não poderia deixar o Goiás numa reta final de campeonato. Nós tínhamos 2 jogos contra o Atlético Goianiense. E seria muito antiético, muito antiprofissional eu deixar o meu time. O Internacional tinha urgência num treinador, né? Não quis esperar, acho que, se eu não me engano, na época contratou o Galo. E eu acabei perdendo essa oportunidade de treinar o Internacional. Mas não me arrependo da atitude, porque eu acho que profissionalismo, essas coisas contam muito, né, na carreira de um profissional. Mas fiquei satisfeito pelo convite. Fiquei muito satisfeito pelo convite. O Grêmio é a mesma coisa. Eu tive um convite do Mauro Galvão e eu estava no Atlético Paranaense disputando a final do Atlético Paranaense.
E a mesma situação, eu pedi ao Mauro que me desse um período para que eu terminasse a final do campeonato, que eu poderia trabalhar no Grêmio. Infelizmente o Grêmio também precisava de um treinador mais rápido e acabou fazendo opção por um outro profissional, se eu não me engano, na época o Autuori. Mas fiquei satisfeito, pelo menos ter sido lembrado por essas duas grandes equipes. Seria um prazer enorme ter trabalhado tanto em Inter como em Grêmio. Gostaria muito de ter essas duas equipes no meu currículo. Felizmente, acabei, não por culpa das equipes, não por culpa nem do Inter e nem do Grêmio, por uma opção minha, né? De repente, acabei não trabalhando em nenhum dos dois. Não, e não tem culpados aí. Tanto o Grêmio e Internacional tinham as suas urgências e você corretamente não poderia abandonar nem o Goiás e nem o Atlético do Paraná em meio às suas decisões de campeonatos. Muito bem, Geninho. Grande treinador, quase 60 anos de profissão entre jogar e treinar, dentro das quatro linhas e na beira do campo, quase 6 décadas. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso sempre. Volte logo ao futebol. Grande abraço e até uma próxima. Olha, sou eu quem agradeço o convite para essa participação. Espero ter correspondido à expectativa de vocês. Como eu disse, é um prazer sempre muito grande falar com vocês do Rio Grande do Sul. Tenho um carinho muito grande por todos vocês daí. Tá? Um abraço em todos e boa sorte a todos aí. Um bom programa. Valeu, Geninho, técnico de futebol, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.